que nós queremos dizer. Bem, eu quero hoje trazer uma mensagem, uma meditação com o tema é a coisa mais urgente da vida. Se nós fôssemos falar com você, perguntar qual a coisa mais importante da sua vida, porque todos nós temos anseios, temos alvos, temos ambições. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês hoje, qual é a coisa mais importante para você hoje? Eu não duvido que talvez alguém poderia responder, olha, para mim o mais urgente é arrumar um emprego, ganhar dinheiro, passar num curso, ou casar. Não sei. Se eu fosse perguntar para as pessoas de fora da igreja, aqueles que ainda não converteram, que nem estão ligados ainda com o Evangelho, porque nunca deram atenção para a palavra de Deus, se fôssemos perguntar para eles e eles dissessem, pastor, me dê uma ajuda, qual a sua opinião, o que é mais importante? Eu diria para eles o seguinte, eu sei o que muitos de vocês diriam, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa conhecer o Senhor, porque este mundo é instável, a vida é passageira, logo Jesus vai voltar, sabe, existe uma eternidade para todos nós, com Deus ou sem Deus, e será muito triste alguém passar para a eternidade sem Deus, e nós não podemos determinar qual será o dia. Então, a coisa mais importante hoje é estar preparado para a volta de Cristo, eu diria para o de fora da igreja. Mas hoje eu quero pregar para vocês mesmo que são da igreja. Para nós que já temos Jesus como Senhor da nossa vida, para nós que já temos essa convicção da importância de estar com Cristo, nós sabemos que se a gente partir para a eternidade, a gente vai encontrar com Cristo, se a gente estiver vivo e Ele voltar, nós vamos subir, sabe, isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas ela fala que os mortos em Cristo e os que morreram sem Cristo. Então, irmãos, é muito urgente que eu tenho para falar. E se você fosse querer saber exatamente o que é mais importante para nós como crentes, é só você pegar a palavra de Deus e olhar o que Jesus falou quando Ele estava se despedindo já para ir para o céu. Eu sei que muitos de nós temos uma cultura, um hábito. Por exemplo, se o meu pai, antes de morrer, me fez um pedido. Olha, quando eu morrer, depois eu quero que você faça isso, aquilo, outro. A gente tem a tendência de dizer, o último pedido da pessoa é a coisa mais importante, eu vou praticar. Não é assim que a gente faz com os entes queridos? Então, se você quer saber qual é a coisa mais importante para você como crente, seguidor de Jesus, procure, leia na Bíblia quais foram as últimas recomendações de Jesus. Eu sempre falo isso aqui, Jesus levou os seus discípulos para um determinado monte, e daquele monte ele ia subir para o céu, e antes de subir ele falou, olha, vão pelo mundo inteiro e pregue o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E os seus discípulos levaram isso muito a sério. Quando Jesus acabou de dizer isso, a Bíblia diz que Ele os abençoou. E enquanto abençoava, Ele ainda estava abençoando, Ele foi subindo as alturas. E os discípulos ficaram lá olhando para o céu, admirados, até que 2 anjos vieram e disseram para Ele, o que vocês estão fazendo aí? Eu estou falando o que está escrito na Bíblia mesmo, em Atos. O que vocês estão fazendo aí, Galileus? Olhando para as alturas. Esse Jesus que vocês o viram subir, voltará do mesmo modo. Então, em outras palavras, os anjos estavam dizendo assim, vocês estão parados aí por quê? Não começaram a fazer o que Ele mandou fazer. E os discípulos levaram tão a sério, que eles foram até as últimas consequências. Todos os discípulos, com exceção de João, o evangelista, todos os outros morreram por causa do Evangelho. Eles levaram tão a sério as últimas palavras de Jesus. Por isso que o Evangelho chegou até nós hoje.
Então, o que é a coisa mais importante para nós fazermos, irmãos? É ganhar essa cidade para Jesus. É cada um desempenhar esse papel de levar o Evangelho, porque a mensagem é urgente. Pessoas estão morrendo sem Cristo. Pessoas estão passando todos os dias dessa vida. Tem gente passando para a eternidade sem conhecer o Senhor. Então, isso é a coisa mais importante. Amém? Concordam comigo? Se uma pessoa estiver se afogando, e você vê a cena e não fizer nada, você pode ser processado. Culpa de omissão, não salvou. E se você chegar diante do juiz e dizer, mas seu juiz, senhor juiz, sei lá como é que você vai chamar para ele lá, né, numa audiência, ou para a polícia, será o quê? Você vai dizer o seguinte, eu não sabia nadar. E ele vai dizer, mas você pelo menos saiu gritando, chamando alguém que soubesse para ajudar. Sabe, irmãos, é muito urgente. E essa morte aqui essa vida é passageira, essa morte é só apenas uma passagem. A vida eterna é muito importante, a morte eterna é terrível. E nós temos que então estar conscientes da nossa missão. Muitas oportunidades estão sendo desperdiçadas. Quando você encontra com alguém no seu trabalho, na faculdade ou em qualquer lugar, você pega um Uber e tem 20 minutos dentro de um Uber, só você e o motorista, e você não fala de Jesus para ele, você está perdendo uma oportunidade, porque talvez seja a última vez que você vai vê-lo. Pessoas morrem, pessoas se mudam de cidade, e talvez você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então é muito urgente, é muito importante pregar o Evangelho para essas pessoas, não perder a oportunidade. Um dia Jesus observou como as pessoas vivem nesse mundo, correndo de um lado para outro, atrás de coisas. E é óbvio que todos nós também corremos, a gente tem que garantir o pão de cada dia. Existe uma competição, você tem que ir atrás do emprego, você tem uma família para sustentar, e Deus não ignora isso. Deus sabe que você tem que correr, e Ele abençoa aqueles que são corretos, que fazem as coisas certas. Mas Jesus olhou para uma multidão, que é a mesma que nós vemos hoje, de pessoas que Ele classificou como exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus fazia comparações para mostrar a gravidade das coisas com palavras simples. Os judeus sabiam o que ele estava falando. Ele sabe que as ovelhas, ovelha mesmo, um animal, é um animal tão ingênuo e tão pacífico, ele nem tem garras, ele nem saberia brigar com qualquer outro animal. E eles vão pastando assim, sem prestar atenção, e vão comendo, se tiver um precipício eles caem. Eles precisam de um pastor ficar dando proteção. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. As ovelhas sentem seguras quando o pastor está por perto, porque elas dependem do cuidado do pastor. E Jesus viu a multidão como nós vemos hoje, irmãos. As pessoas hoje estão viciadas nas diversões, às vezes até do caminho para o trabalho, tudo, elas andam, os especialistas estão dizendo que as pessoas estão ficando com a coluna assim, já estão nascendo assim, muitos deles, porque está criando um hábito de só andar aqui, e será que eles estão pensando alguma coisa séria, fechando um grande negócio, por isso que eles nem podem esperar chegar em casa? Não, muitas vezes é diversões vazias, sem preocupação com a vida eterna. E é a nossa responsabilidade como igreja fazer isso. E eu tenho o maior orgulho de falar para uma igreja como essa, porque eu sei que vocês já fazem isso. Eu sei que vocês têm esse DNA, sabe, dado por Deus de ser um povo missionário. Nós somos de uma igreja missionária. Nós existimos aqui como igreja porque uma equipe veio de Santarém, enviada como missionários. Eu fui parte dessa equipe. E nós começamos aqui hoje, é uma multidão. Esse é o quarto culto de hoje. O culto de agora há pouco, que terminou às 7h30, irmão, estava tão lotado que encheram de cadeiras. Estão vendo cadeira amontoada? Porque botaram cadeira até encostada à porta, e tinha gente em pé nas laterais. Tiraram as cadeiras que estavam também nos corredores, encheu de cadeira. Tem muita gente, as pessoas estão querendo Jesus, nós não temos desculpas. Em outra ocasião, Jesus, isso que eu falei agora de pessoas exaustas, como ovelha que não tem pastor, está escrito em Mateus 9:36. Em outra ocasião, Jesus disse para os seus discípulos,
Vejam os campos que estão maduros, prontos para a colheita. Jesus estava como aquele fazendeiro, aquele agricultor que estava vendo um campo pronto, cheio de trigo maduro. E ele estava pensando sobre a possibilidade de perder essa colheita por falta de trabalhadores. Ele disse para os seus discípulos, em João capítulo 4, ele disse: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Pois eu vos digo, levantem os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Talvez nós tenhamos pensado só nas colheitas que dizem respeito às nossas finanças. Talvez Jesus estava dizendo para eles: vocês estão falando de plantações, de melancia, de sei lá o que vocês plantam para colher, e vocês estão pensando nisso, mas eu estou apresentando a vocês uma colheita muito mais importante, uma seara branca, uma seara que, se não for colhida a tempo, vai se perder. Sabe, irmão, nós temos que colocar no nosso coração essa responsabilidade, que nós existimos para isso. Deus nos deixou aqui na terra com o propósito de ganhar almas. É por isso que a nossa igreja tem essa pegada. Nós vamos avançar. Nós temos já um campo, estamos abrindo um novo campo agora lá no bairro Aparecida, na Avenida Villeroy. Estamos reformando o prédio lá, já temos mais 2 ali, vamos ter muito mais. Enquanto tiver gente que ainda não conhece Jesus, nós vamos avançar. E nós vamos avançar, porque nós queremos ganhar essa cidade para Cristo. Amém, irmãos? Será que eu tenho alguma ambição, porque eu quero ter mais patrimônio, mais prédio? Não, irmãos, isso aqui não vale nada. O que vale são as almas. Eu tenho 64 anos, daqui a pouco eu vou morrer ou me aposentar. E talvez para eu subir aqui eu vou ter que pedir permissão, e talvez nem vão me dar. Então não é isso que se trata de vidas, um fogo que queima no nosso coração. Desde o dia que Jesus nos alcançou, Ele disse: vão e façam o mesmo, vocês receberam de graça, então dê de graça para os outros, essa mensagem de salvação. Existe uma urgência em apresentarmos a Jesus às pessoas, mas apresentar um evangelho autêntico, um evangelho acompanhado, seguido de um acompanhamento, um cuidado, um pastoreio, onde cada pessoa ajude o seu irmão a dar os primeiros passos na caminhada, como a gente faz com uma criança recém-nascida. Amém? Nós não sabemos se vamos ter outra oportunidade. Em Lucas capítulo 10, versículo 1 a 21, eu vou ler alguns versículos desse texto, diz assim: o Senhor Jesus designou outros 72 e os enviou 2 a 2 diante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A ilustração de uma grande colheita que Jesus fala nesse texto sugere aos discípulos levar a mensagem do Evangelho, mesmo sabendo que haverá desafios, mesmo sabendo que haverá restrições, mesmo sabendo que esse mundo é hostil. Ele está dizendo: a colheita é grande, nós não podemos perder, nós temos que arriscar, nós temos que fazer a colheita de Deus. No versículo 3 diz, o próprio Jesus falou: vão, eu os estou enviando como cordeiros em meio a lobos. É hostil, haveria perseguição, os discípulos morreram pelo Evangelho, nós vamos encontrar resistência, mas ele está dizendo que nós temos que ir, porque essa é a vontade de Deus. Interessante que em Isaías, no capítulo 40, diz assim: como o pastor cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ele está falando que mesmo nesse campo minado, o cordeiro será protegido pelo pastor. Ele é o nosso pastor. Jesus vai com a gente, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar. Eu não estou falando para você
tipo, depende de ter uma função, uma posição de pastor, um cargo na igreja. Não, é uma posição espiritual, de você pregar o evangelho. Aquilo que você recebeu, você vai dar para outra pessoa. É disso que nós estamos falando. No versículo 4 o texto diz: não levem bolsa, nem sacola de viagem, nem sandálias, e não saúda ninguém pelo caminho. Então Jesus, quando deu essa ordem para os seus discípulos, eles saberiam o que ele estava falando, eles sabiam do que ele falava. Não levem sacola, nem dinheiro, nem sandália, nem saúda ninguém pelo caminho. Ele não estava querendo dizer para eles serem deselegantes, desprezar as pessoas, não. É que naquela época, irmãos, principalmente os orientais, a saudação deles eram muito cerimoniosas, demoradas. Hoje você pega um avião, vai para qualquer lugar de carro e pronto. Mas naquela época se andava a pé pelo deserto. E os discípulos sabiam que eles iam atravessar lugares difíceis de cidade em cidade. E a cultura da época era que a saudação para um convidado, para um viajante, consistia em trazer a pessoa para dentro da sua tenda, lavar os pés dele, mandar matar um animal para fazer comida. Não, você vai ter que comer com a gente, faz parte da nossa saudação. E muitas vezes até dormir na tenda, dizer, fica aqui, só vai amanhã, você tem que descansar. Fazia parte da saudação. Jesus está querendo dizer que a pregação do evangelho é tão urgente que eles tinham que dispensar isso. Eles tinham que ganhar tempo, não podiam perder tempo com nada, não podiam se distrair. Talvez essa questão de não levar sacola nem dinheiro, talvez seria uma alusão também, Jesus falando para eles sobre o cuidado de não ficar apegado às coisas. Havia um costume, na verdade era uma regra do Talmud, o Talmud era as leis judaicas. O Talmud determinava que ninguém podia subir ao monte do templo com cajado, sapatos ou dinheiro em sua bolsa. Eles tinham que subir para o templo totalmente desprovido de tudo, para que o foco deles e a dependência deles fosse só para Deus. Também a adoração, o ambiente sagrado do templo, os fazia deixar tudo para trás. E quando Jesus mandou esses discípulos, esses mensageiros, ele estava dizendo, ele sabia o que ele queria dizer. Da mesma forma que você subia para o templo para adorar a Deus, é dessa mesma forma que vocês devem sair desprovido de tudo, confiando até o seu sustento, confiando no Senhor, e levando uma vida de despojamento e dedicação totalmente a Ele. Amém, irmãos? Isso era muito importante. Ninguém podia perder tempo numa missão como essa. Tinha que evitar distrações. Tinha que depender só do Senhor. No versículo 5 diz: quando entrarem numa cidade, digam primeiro, ou numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem digno, um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Cure os doentes que houver ali e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Olha só, Deus está dizendo, inclusive o próprio Jesus, orientando os seus discípulos: não fiquem preocupados se as pessoas rejeitarem. Porque se eles rejeitarem vocês não têm que ficar magoados com isso e criar confusão. Não, a paz de vocês vai voltar para vocês. Se vocês rejeitarem, vocês estarão me rejeitando. Mas se eles aceitarem, fiquem lá e ande com eles e faça tudo. Mas uma coisa não esqueçam, digam para eles, tanto para os que aceitaram como para os que rejeitaram. Ele diz, diga para eles que o reino de Deus está próximo. A nossa mensagem precisa conscientizar as pessoas que o reino de Deus está disponível para todas as pessoas. Talvez você fale assim, pastor, todo mundo sabe. As pessoas conhecem já a Bíblia, conhecem Deus. Irmãos, você se engana. Elas sabem que tem Bíblia, elas sabem que tem Deus, mas eles não conhecem a natureza de Deus. Você só conhece Deus no dia que você permite Ele entrar na sua vida, porque Ele muda a sua natureza.
E tem muita gente aí fora que elas nem vão para a igreja, sabe por quê? Porque elas pensam que suas vidas estão perdidas. Tem gente pensando em suicidar porque elas acham que não tem mais solução, porque elas acham que nem Deus as quer. Mas a mensagem de Deus é para dizer: o reino de Deus está disponível para você. A salvação está disponível. Isso é a boa notícia do Evangelho. Boa notícia é dizer para o doente que tem cura. Boa notícia é dizer para aquele que está desanimado, desistido, que existe esperança em Cristo Jesus. E nós temos isso conosco. O Espírito Santo mora em nós. Vocês são capacitados. Sabe, irmãos, como é maravilhoso pertencer a uma igreja que vive isso. Sabe, a maioria das pessoas que se convertem, na hora de preencher a ficha ali, a gente pergunta: como que você chegou à igreja? Ah, não, um irmão fulano de tal, lá do meu bairro, eu estava quase separando, e ele foi lá, nos visitou, nos ajudou, nós reconciliamos no casamento, e agora entregamos vida para Jesus. Olha só, o pastor nem ficou sabendo disso. Sabe, vocês são especialistas nisso. Deus tem dado um coração de mestre para vocês. Mas nós precisamos manter acesa essa chama, para que a gente possa ganhar a cidade para Jesus. No versículo 10 diz: mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. A mesma frase. Para a casa que aceitou eles, era para dizer: o reino de Deus está próximo. Para a cidade que rejeitou eles, era para dizer: o reino de Deus está próximo. Aquele que dá ouvidos a vocês, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, irmãos, é um privilégio tremendo. Quando Jesus pede para que a gente faça a obra dele, ele na verdade está dando um privilégio de você poder representá-lo. De você poder representá-lo. Você pode dizer: eu estou aqui em nome de Deus, em nome de Jesus. Sabe o que significa dizer em nome de Jesus para alguém? Quando você diz assim: não, irmão, Jesus morreu na cruz por você. Olha, eu quero te falar uma coisa: Ele te salva, Ele perdoa os teus pecados. Eu declaro isso em nome de Jesus. Sabe o que você está dizendo? Ele me autorizou a dizer para você isso. Eu não estou dizendo por minha conta. Isso é um privilégio tremendo. Você ser representante de Jesus para ganhar as pessoas desse mundo. Aleluia. Escutar os mensageiros é a mesma coisa que escutar aquele que enviou o mensageiro. Então, se você for rejeitado, não fique magoado e pense em desistir, não. Eles não estão te rejeitando, estão rejeitando Jesus. Se eles te aceitarem de bom grado a sua mensagem, não fique orgulhoso. Não é por causa de você, é por causa de Jesus. Dê a glória para Ele, amém? A autoridade a autoridade não está naquele que transmite a informação ou a notícia, está na fonte da mensagem. A fonte é Cristo. A autoridade foi dada por Ele, é Ele que vai fazer a obra. Aleluia. No versículo 17 diz: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em Teu nome. Olha só, que relatório, hein? Você sair para evangelizar, expulsar demônio, dar uma ordem, o demônio sai, a pessoa fica liberta. A gente não volta com alegria, quem já teve essa experiência? Você volta cheio de alegria. Os discípulos voltaram e disseram para Jesus: Mestre, até os demônios se submetem a nós em Teu nome. E é interessante que Jesus não os repreendeu pela comemoração deles, pela alegria deles. Parece que Jesus deu uma lição diferente, mas na verdade, olha o que Jesus respondeu. Eu vou ler de novo o texto 17, o versículo 17. Os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em Teu nome. E Jesus respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Aleluia.
Aquele negócio, não vou mexer com isso, pode ter retaliação. Você acha que o diabo pode retaliar Jesus? Você está com a autoridade de Jesus. Olha a continuação. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Isso é maravilhoso. Os discípulos chegaram alegres e disseram: mestre, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus não os repreendeu: para com isso, vocês estão sendo orgulhosos. Não, ele não privou eles disso. Jesus diz assim: vocês não viram tudo, vocês estão alegres porque vocês viram o que aconteceu lá naquele bairro que vocês foram, aqueles demôniozinhos velhos de nada que você expulsou. Eu quero que você saiba o seguinte: a palavra e a obra de vocês afetou o príncipe das trevas. Eu vi, foi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Você acha que Jesus não aumentou a alegria deles? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ele disse, confirmando mais ainda: eu dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Contudo, não se alegrem por causa disso somente. Alegrem-se, porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. E se o contexto aqui era as obras que eles fizeram, demônios se submeteram, eles deram ordem, os demônios obedeceram. E Jesus disse: não foi só os demônios não, o chefe deles foi afetado. Eu vi ele caindo do céu, eu dei autoridade para vocês fazerem isso. Mas a alegria maior é que os nomes de vocês estão escritos nos céus, e com certeza os feitos que vocês realizaram está registrado lá no céu. Pessoas que foram salvas vão estar lá constando que você os libertou, que você foi usado por Deus para fazer aquela obra. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. Eu quero ficar velhinho, sabe? Eu só vou parar de pregar quando eu não puder mais pregar aqui em cima, que eu não puder mais subir. Eu vou pregar nas casas, nos lugares, por onde eu andar. Mas essa é a maior alegria que uma pessoa pode ter: você viver toda a sua vida para servir a Cristo. Aleluia. Jesus, simplesmente no final do texto, ele faz um convite a ajustar a nossa motivação. Você não vai fazer a obra de Deus porque você quer usufruir de alguma coisa. Você não vai fazer a obra de Deus porque você quer reconhecimento do pastor, porque pode ser que ele não reconheça e você vai ficar frustrado. E nunca deve ser por isso, por reconhecimento humano. A Bíblia diz que o Senhor não é injusto para se esquecer das obras das suas mãos. Tudo que você fizer para Deus, tudo que você fizer nesse mundo em prol de outras pessoas, saiba que está sendo registrado nos céus. Se alegre por isso, porque se ninguém vê, se ninguém reconhecer, mas Deus não falha, Ele reconhece, Ele sabe e Ele vai te recompensar. Vamos ganhar essa cidade para Jesus, irmãos? Não precisa fazer grandes cruzadas nos estádios. É um a um, cada contato que você tem. Lá a pessoa que é seu amigo de trabalho, amigo de faculdade, amigo lá do hospital, sabe? O motorista do Uber que você anda, sabe? Um a um, levando esse evangelho. Logo você vai chegar em qualquer lugar e vai falar de Jesus, e ele vai dizer: oh, o outro já veio, que já falou para mim também. Sabe, isso é tão maravilhoso. E para concluir, a nossa cidade necessita de homens e mulheres dispostos a apresentar o evangelho autêntico, seguido desse cuidado pastoral bíblico. Cada pessoa ajudando o novo cristão a dar os primeiros passos na fé. Nós temos uma estrutura aqui que funciona, mesma estrutura que o sogro de Moisés, o Jetro, passou para Moisés, deu um conselho para ele, como administrar. Nós temos aqui o líder de rede, nós temos o supervisor de área, supervisor de setor e o líder de célula. Se nós fôssemos, vamos ler aqui um texto de Êxodo capítulo 18, eu vou ler só alguns versículos.
Moisés aceitou o conselho do seu sogro Jetro. Foi o seguinte: Moisés estava vindo com a multidão de pessoas, milhares e milhares de pessoas, do Egito, levando para a terra prometida. E eles estavam acampados, milhares de pessoas, e Moisés ia julgar as causas das pessoas. Então era mais ou menos assim. Você sabe, com um ajuntamento de gente morando tudo junto, num grande acampamento, o filho de um bate no filho do outro, a mulher xinga a mulher do outro, o outro joga lixo para o quintal do outro, e dá confusão. E aí o Moisés tinha que ficar lá, ele fazia uma fila com as questões para Moisés resolver. Aí chegava um pai com o filho, dizendo: olha aqui, Moisés, vem trazer meu filho aqui, está com o braço quebrado aqui, enfaixado, porque o filho do fulano de tal quebrou o braço dele. Ah, foi? Você tem certeza? Tem, está aqui, está quebrado. Então vai lá, chama o outro senhor com o filho dele, agora você vai lá e quebra o braço do outro. Ah, ele deu um soco no meu filho e quebrou o dente. Então chama o filho dele e quebra o dente dele também. Era assim, olho por olho, dente por dente, ou não? A Bíblia diz que era. Depois mudou, ficou melhor. Mas era assim que funcionava. E aí Moisés estava lá sentado embaixo de uma árvore, provavelmente, ou numa tenda, não sei, atendendo, e uma fila enorme para ser atendido. Aí o sogro dele chegou lá e disse: Moisés, está errado. Você não vai aguentar, e esse povo vai morrer na fila. Você tem que escolher pessoas no meio do povo de Israel e delegar autoridade para eles te ajudarem. Aí eles resolvem as questões mais simples e trazem para você só as questões mais sérias. E Moisés gostou da ideia, consultou a Deus, Deus concordou, e ele fez isso. Está aqui o texto, diz assim, olha, Moisés, Êxodo 18, Moisés aceitou o conselho de seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis eles traziam para Moisés, e as questões mais simples eles mesmos resolviam. Irmãos, eu me sinto como Moisés aqui, porque uma igreja do tamanho da nossa, se nós não tivéssemos essa estrutura, eu já tinha morrido do coração, eu acho. Mas vocês fazem a obra de Deus. É tão gostoso trabalhar com uma igreja que sabe do seu potencial. O apóstolo Pedro disse que vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, vocês não são apenas gente que assiste culto, vocês não são apenas adeptos do evangelho, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Todos aqui são evangelizadores, todos aqui são pastores, todos aqui são sacerdotes. Aleluia! Isso é maravilhoso. Todos podem e devem fazer a sua parte. Somos colaboradores de Deus. Talvez algum bom presbiteriano diria: colaborador de Deus, Deus precisa de colaboração. Irmãos, 1 Coríntios 3,9 diz que nós somos colaboradores de Deus. Cria um título melhor do que esse? Colaborador de Deus, do Criador do Universo, o Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho, o Todo-Poderoso que mede as águas do mar na concha da sua mão, e você é colaborador dele. Ele escolheu te dar autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e não sofrer nenhum dano. Aleluia! Tome posse disso em nome de Jesus. E eu só vou ler esse versículo para encerrar, porque eu já prometi que ia encerrar. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Escute isso. Isso é Novo Testamento. Efésios. E Ele mesmo, Deus, escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para mandar no povo. Não, não foi. Com o fim de aperfeiçoar os santos,
para que eles desempenhem o serviço do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita maturidade em Cristo. Então os pastores existem para treinar os santos, não é a Santa Maria, Mãe de Deus, nem o, como dizem os católicos, nem é para o São Batista, João Batista, nem é para o São Jorge, é para a Santa Maria que está aqui sentada. Tem alguma Maria aqui? Quem é Maria aqui? Tem nenhuma Maria, não acredito. Tem ali, olha, estava se escondendo. Ela é a Santa Maria, ele é o Santo Adolfo, ele é o Santo Sávio, sabe, os santos que estão vivos, Deus está dando nas suas mãos a autoridade para você ganhar essa sua geração para Cristo. Aqueles que já partiram, já foram, já fizeram a sua parte, hoje é a sua vez, é a minha vez, amém? Então eu quero que você feche seus olhos, eu vou fazer uma oração por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu estou diante de uma igreja poderosa, uma igreja que sabe da sua identidade. Eles reconhecem que o Senhor é o Deus deles, que anda com eles, que dá autoridade para eles, que reparte com eles o seu poder. O Senhor é um Deus poderoso que escolheu dar autoridade e poder para os teus filhos e colocar uma ordem que mal nenhum sucederá a eles, que eles vão dar ordem para os demônios, e esses demônios vão ter que bater em retirada, e eles vão conquistar terreno para a glória de Deus, e as portas do inferno não vão ter autoridade sobre eles, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você faz, em nome de Jesus, amém?